Então hoje a gente vai ver quais são as funções da filosofia. E elas são 5 e nós vamos explicar uma por uma e ver se a gente dá condições mínimas aí de você ser capaz de ser filósofo de casa aí também, tal qual aquele canal lá da Disney, aquele programa da Disney que te ajudava a fazer arte com tesoura sem ponta. E as funções da filosofia são definir, explicar, compreender, especular e criticar. Só que aí eu fiz uma inversão aí, porque compreender vem antes. Compreender o que é o ato de conceber ou apreender um conceito. O produto, então, da compreensão é o conceito e o objetivo é entender o que algo é. E aqui, no caso, como nós somos bebendo de uma filosofia mais clássica, esse algo é a essência. Tem umas discussões, umas nuances, se é a essência, se não é, mas isso não importa, porque como a gente falou lá atrás, você tem 1000 formas de abordar e você tem que escolher uma e ir com ela até o final, sem contradição. Então é isso que a gente vai fazer aqui. Quais são as características do conceito, Rodrigo? É o próximo slide? Sim, senhor. Sim, senhor. Eu queria só comentar aqui, dar um exemplo rápido, né? Que o pessoal aí que tem sempre, né, a aulinha de Platão, você pode ver que no Platão a gente está sempre em busca de conceituar, né? Então, cada um dos livros está lá, o que é a beleza, o que é a justiça, o que é o conhecimento, o que é a alma. Então, você percebe que esse ato, né, do filósofo, no caso ali do diálogo, eles estão percorrendo, exatamente isso, é um ato de percorrer, de aprender e de conseguir produzir, né, esse conceito, para daí então, agora que eu produzo o conceito do que é a beleza, né, Pedro? Eu sei o que é a sua essência e não o que é um exemplo de coisa bela, mas a essência do que faz todas as coisas serem belas. Agora sim eu compreendo essa coisa. Então, sem capturar esse produto conceito, você não tem essa capacidade de compreensão. Então é um pouco Exatamente. O conceito é uma forma de você conseguir ligar todos esses eventos, esses fenômenos maravilhosos que existem. São tão diversos, tão diferentes. Então eu vejo uma árvore cheia de flores agora e vi uma árvore morta e vi uma árvore pequena, uma árvore grande, e elas eram tão diferentes, mas eu consegui entender que elas eram árvores e consegui diferenciar elas da estante que está ali atrás, que é de madeira, e do armário que está ali atrás, que é de madeira, mas não é uma árvore. E isso é possível por causa do conceito. E o conceito, então, nós temos aqui esse excelente slide, onde você tem um sujeito que está observando uma árvore, Rodrigo. E imediatamente, já que ele é um grande filósofo, se forma na mente dele o conceito, e o conceito tem as seguintes características. Primeira, ela é imaterial. O que isso quer dizer? Você não precisa entrar na discussão assim se as suas funções mentais são cérebro ou não. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que o conceito de árvore não é da mesma dimensão da árvore. Então eu não preciso enfiar uma árvore na minha cabeça. O conceito de árvore existe na minha mente, seja lá o que ela for, uma alma, um cérebro, existe aí de maneira completamente irrelevante no que diz respeito à matéria. Eu consigo ter vários e vários e vários e vários conceitos, e diferente dos meus livros aí, que eu já estou sem estante para colocá-los, eu consigo ler o livro, consigo colocar ele para dentro da minha mente, vários e vários e vários deles, mas não consigo ter todos nas minhas mãos. É isso que eu quero dizer quando eu digo que ele é imaterial. E somente por isso, né, Pedro, que ele é universal. Universal no sentido de que todas as árvores estão representadas, né, por este conceito árvore, assim como todos os livros estão representados pelo conceito de livro. Então ele tem essa, na medida em que ele perde a sua materialidade, né, ele se torna imaterial, ele também se torna universal. Ele ganha essa capacidade de representar, né, todos os objetos que estão sob aquele escopo. No caso aqui, árvore e livros. E olha que fascinante, ele consegue ir a todos os lugares ao mesmo tempo, todos os tempos ao mesmo tempo, porque está ligado com essa segunda característica ali, que é ser abstrato. O que isso quer dizer? É a nossa capacidade de, por exemplo, eu pegar aquela madeira clara do armário e tirar ela do armário na minha mente. O armário está ali, continua existindo. Mas eu tirei aquele tipo de madeira e joguei no outro, na estante. E agora eu estou imaginando a estante com a madeira clara
do armário. No caso aqui, eu pego aquela árvore e tiro as folhas dela. Como seria essa árvore numa seca, no outono? Aí arranquei as folhas dela. A árvore continua existindo, continua tendo folhas, mas eu sou capaz de pegar essas folhas e jogar, por exemplo, nas vestes de um personagem da ficção, que é um personagem que anda nas florestas, tipo Curupira. E são as folhas que eu vi na árvore e que eu abstraí e coloquei elas no personagem. E aí, usando isso, eu consigo pegar uma árvore que eu vi em algum lugar. Então, eu estava viajando na Argentina lá em 2019. Vi uma árvore muito bonita, florida. E hoje, voltando para casa, do lado da estação de tratamento de esgoto, tinha uma árvore também muito bonita. Eu consigo pegar essas duas árvores que não estão no mesmo lugar, não estão ao mesmo tempo diante de mim. Eu consigo colocar as duas diante dos meus olhos mentais e eu consigo comparar elas e ligar elas ao conceito de belo e dizer assim, essa árvore que eu vi hoje é mais bonita do que a árvore que eu vi na Argentina. Isso é a nossa capacidade de abstrair. Isso é uma coisa que a gente faz com os conceitos. E isso é praticamente um superpoder, uma magia que o ser humano é capaz de fazer. Porque você pega uma cor e você coloca ela onde você quiser. Você pega um material, então eu tenho aqui plástico, e aí eu quero fazer uma outra coisa de plástico, e eu consigo criar muitas coisas assim, artisticamente e tecnologicamente. E não só isso, né, Pedro? Você consegue até, você citou as duas árvores, criar uma terceira árvore que é a superação das duas primeiras árvores. Então, o processo abstrativo ele tem até essa capacidade de superar a realidade, né? Então, às vezes a gente acha que a gente só consegue absorver elementos da realidade e mexer, brincar com eles, juntá-los e separá-los, mas a gente consegue superá-los também, que essa capacidade da abstração consegue fazer isso. E eles são também, o conceito ele é imutável. E falar que o conceito é imutável parece esquisito, mas em que sentido que ele é imutável? Ele é imutável no sentido de que, como ele tem só elementos, né, que não são particulares, que vai bater na discussão ali do necessário que o Pedro vai falar, ele não precisa, né, de ser transformado. Então, o conceito de árvore, ele é um conceito, ele é fixo, ele é universal, como eu falei, e ele não precisa de modificações para representar as árvores, porque ele é, digamos assim, já o núcleo duro do que é a coisa, no caso a árvore ou o livro. Então eles são imutáveis nesse sentido de que eles não precisam de coisas contingentes ou de adereços para representar o objeto. Por Isso isso tem que a eles ver com a são última. essenciais, né? Exato. Isso tem a ver com a última característica que eles têm que ser necessários, ou seja, eu só coloco para dentro do conceito as características que são absolutamente necessárias para eu ter um conceito de árvore. Então, por exemplo, a cor das folhas ou a cor das flores não é necessária, porque existem flores diversas, de cores diversas, e aí isso aí tem a ver com o nosso segundo ponto, que é definir. E aí, para entender o conceito, eu preciso só colocar para dentro as relações necessárias, ou seja, se não tiver aquilo ali, deixa de ser uma árvore. Bom, definir, então, é a nossa segunda função filosófica e está profundamente ligado ao ato de compreender. Depois de compreender, você quer expressar o conceito que está na sua mente e, para isso, você vai precisar definir. Então, nós temos aqui a ideia que está lá presente no Peter Crift, na filosofia clássica, que definir é estabelecer os limites de um termo na função de dizer o que é uma coisa. Então, ele vai aperfeiçoar a nossa compreensão e vai permitir que a gente dialogue, que a gente debata, porque eu vou deixar bem claro do que eu estou falando. E aí tem vários tipos de definição e tem várias regras de como definir. E a gente enxugou aqui só algumas coisas, rapidamente para você ver. Mas o primeiro erro que está aqui já, antes da gente passar para o próximo, é você definir a palavra. Certo? Eu lembro até hoje, fazendo uma provinha do Joaci, não tinha estudado, sentei para fazer, tinha lá ideologia do Marx. E eu tinha a vaga impressão de que os marxistas eram a favor da ideologia, né, Rodrigo? Porque se eles defendem a ideologia marxista, eles são a favor da ideologia. Aí escrevi lá isso. Os marxistas querem ensinar ideologia para as pessoas poderem fazerem a revolução, blá, 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 blá. Como você bem sabe, que você estudou, porque você era um marxista convicto, você sabe que ideologia não tem nada a ver com isso, né? Não no sentido positivo, né? Mas isso aí é um cuidado que a gente tem que ter, né? De às vezes a gente na filosofia traído pelo termo, né?
um termo não é um conceito, né, Pedro? Então, quando Exato. você escuta alma, por exemplo, você é remetido, por exemplo, a um conceito específico de alma. Mas é porque esse termo carrega culturalmente esse conceito. No caso, provavelmente vai ser o conceito de alma cristão, nessa ideia de seu espírito, que depois que você morre sobe aos céus e tal. Mas se você estiver falando alma grega, já vai ser um conceito bem diferente. E se você estiver falando de alma em uma outra religião, vai ser mais diferente ainda. Se você estiver falando da alma do Aristóteles, vai ser muito mais perto de uma noção de energia do que de uma noção de espírito no sentido cristão. Então, tomem cuidado para não pegar um termo que você não conhece e dar uma certa definição a partir da palavra e não do conceito, né, do que ele significa naquela filosofia, naquele contexto. Tomem cuidado com isso. Eu vou adiante. Segue. Então, primeira regra, a definição tem que ser coextensiva. O que isso quer dizer? Ela não pode ser nem restrita demais e nem ampla demais. Então, por exemplo, um argumento é um raciocínio com 3 proposições. Muitos argumentos, especialmente desse professor aqui que fica com preguiça de escrever no quadro, tem só 3 proposições, 2 premissas e uma conclusão. Por que eu tô com preguiça? Mas a gente sabe que, por exemplo, o argumento de um advogado num processo vai ter várias e várias e várias proposições. Então, essa definição, ainda que correta, porque ela descreve muitos e muitos argumentos, especialmente os meus lá no quadro, ela é incompleta, porque ela está restringindo demais o que significa argumento. E do outro lado... Do outro lado, nós temos um círculo é algo redondo. Então, você vê aqui que você tem um problema da amplitude, né, Pedro? Então, na primeira Exato. Você foi restrito e agora você extrapolou. Você não conseguiu ser preciso e definir o conceito, porque você o descreveu de maneira muito ampla, que tem várias coisas que podem cair dentro desse conceito. Então, isso aqui é um erro muito comum também. Geralmente, os nossos alunos dão respostas que são gerais, né, e amplas. E aí você vai lá e você quer forçar ele a uma coisa mais definida, mais específica. Você fala, então você está dizendo. E aí você pega aquilo que ele falou e leva para um lado que com certeza não é o lado que ele quis dizer. Você sabe disso. Mas você quer mostrar para ele o quê, Pedro? Que aquilo que ele disse cabe até isso que você falou. Exatamente. E aí quando você faz essa acusação, ele fala, não é isso que eu quis dizer. E aí ele se arruma e tenta ser mais preciso, quer dizer, sair dessa amplitude para ser mais definido. E esse é um esforço que vocês têm que fazer na hora da prova, para o corretor não olhar e falar assim, mas isso aqui que ele falou, cabe um monte de outras coisas que não só essa, então está muito amplo, está impreciso. Segunda regra, não deve ser circular. Um termo não pode ser definido usando o próprio termo. Então, por exemplo, você tem tanto a forma flagrante disso, que, por exemplo, o cachorro é um cachorro que abana o rabo e late, que meus alunos fazem muito. Isso aí está todo errado porque você está usando literalmente cachorro. Agora, por exemplo, episcopal significa bispo. É a mesma coisa. Então, bispo é um clérigo que exerce funções episcopais. Não esclareceu muito bem o que é um bispo, porque as funções episcopais são as funções do bispo. Então, ao definir, você tem que usar não só sinônimos. Você pode usar um sinônimo, por exemplo, se você for começar a frase ali, qualificar a frase, mas você tem que deixar ali claro o que nesse clérigo é diferente do padre ou do sacerdote protestante ou do papa, e é isso aí que você está buscando na sua definição. Até a palavra clérigo terceira regra? Cai naquele problema da amplitude, né, Pedro? Clérigo é muita coisa. O bispo é um clérigo, mas ele é um clérigo específico. Então, se você só fala que é um clérigo, você não consegue capturar, né, essa essência do que é. Aí você poderia brincar, né, falar assim, o bispo é um clérigo para tá, então é um padre? Aí quer dizer, não é um padre, não é simplesmente um padre, ele é mais que um padre. E aí você consegue ir nessa definição. Então a terceira é o clássico, eu tenho esse problema com a minha magnífica e linda esposa, Pamela, que eu pergunto a ela alguma coisa e ela me responde negativamente, ela me responde o que ela não quer, em vez de ela me responder o que ela quer. Então, eu tenho esse problema aqui também. Em vez de você falar o que a coisa é, você fala o que a coisa não é. Só que o que a coisa não é, não responde o que ela é. Então, esse problema, a não ser, claro, né, que a coisa em si seja um tipo de negação. Então, sei lá, a pergunta é sobre escuridão,
você vai falar escuridão é ausência de luz. Aí, nesse caso, você está definindo adequadamente a coisa. Mas em todos os casos onde você diz que a coisa não é, e isso não é a própria definição da coisa, tome cuidado. Então, o exemplo que o Pedro Exato. colocou aqui, né? A vida é o oposto da morte. E aí, quer dizer, é isso? É só isso? Isso é uma boa definição do que é a vida? Apesar da oposição estar correta, isso não é uma boa definição, uma boa, como a gente falou no início, elaboração sobre o conceito de vida. E aí vamos às técnicas de definição. A técnica clássica, a técnica mais famosa, a técnica que funciona, mas que é um pouquinho difícil, é você colocar duas informações. Uma informação genérica, que é o gênero lá no Aristóteles, na lógica clássica, e uma diferença específica. Então, por exemplo, se eu fosse definir o ser humano como um animal, e às vezes eu lanço essa lá para os meus alunos, eles ficam chocados que eles são animais, que eu sou animal, eu falo assim, eu sou animal, vocês são animais, porque a gente pensa em animal apenas cachorro, gato, periquito. Então, realmente, não está errado. O ser humano é um animal. É um ser vivo natural, né? Ponto. Exato. Se eu parar aí, tá muito amplo. Por quê? E entra aqui a galinha depenada do Diógenes, entra aqui o cachorro latino. Então eu preciso de uma coisa específica que só o ser humano faz. E aí a gente tem racional. Então o ser humano é o animal racional. Democracia. Então forma de governo muito ampla. Forma de governo em que as pessoas votam muito restrita. Então você tem que achar alguma coisa no meio do caminho aí, onde você vai ter uma qualidade que é genérica, ser uma forma de governo, e algo que é específico. Então, por exemplo, a gente pode colocar soberania popular, pressupondo aí que existam democracias que as pessoas não votam diretamente, que eu acredito que é o caso. E você citou aí, né, fez a referência ao galinha sem penas, né, o bípede sem penas, então é um exemplo perfeito para a gente aqui, porque a definição foi justamente, né, um bípede sem penas. Então, um bípede sem penas, como definição do que é o ser humano, permitiu ao Diógenes essa sacanagem de falar, então, pegar uma galinha, tirar as penas e jogar e falar aí, o ser humano, de quem que deu essa definição? Quem foi mesmo? Esqueci. Platão. Foi Platão, né? Tá aí o ser humano do Platão. Por quê? Porque cabe uma galinha de penada como um bípede sem penas. Então, você tem que tomar cuidado para o corretor não ser o seu algoz nesse aspecto, o seu Diógenes. Aí, esse é o primeiro nível. Mas a gente sabe que nem todo mundo aqui está otimizado para definir igual Aristóteles. Então, a gente tem aqui outras formas de definir. Você pode definir, que é o que a gente vai explorar depois na explicação, então não precisa entrar em detalhes aqui, falando das causas, então dizendo qual é o propósito, qual é a origem, qual é a composição da coisa. Então, definir, por exemplo, quem é Pedro Cortá? É o filho do seu Daí, da dona Marismar, muito comum no interior. Essa definição é nota 10? Ela é a melhor que tem? Não. Mas, às vezes, na falta, como diz o ditado, né, quem não tem cão, caça com gato. Então, você vai usar essas definições aqui se você não conseguir fazer a definição ideal lá, que é gênero específico. O Pedro fez a da origem, né? Mas aí você pode fazer a do propósito, né? Pedro Cortá é um professor de filosofia dedicado aí por elevar o padrão cultural do povo brasileiro. Aí agora a gente fez uma definição, né, magnífica do propósito. Então, se a gente soma da origem com o do propósito, já ficou um negócio mais bonito, mais encorpado, né, Pedro? Exatamente. Às vezes a da composição não nos é útil para o ser humano, né? Porque o ser humano, em geral, a composição dele é a mesma. Mas para as coisas, né? Para as coisas, elas nos servem muito bem. Então, o que é uma pirâmide? Você falar da composição da pirâmide ajuda bastante a gente compreender esse conceito, né? A pirâmide, no caso aqui do Egito. Perfeito. Propriedades são coisas que vêm daquela essência lá que a gente estava buscando no primeiro tipo de definição, mas não são exatamente a essência. Então, o homem é um animal que ri, ou o homem é um animal que faz perguntas. Ora, para ter a capacidade de rir, no sentido de você identificar uma situação e achar ela engraçada, e não no sentido de, sei lá, manifestar submissão igual a alguns animais, você tem que ser racional. Para fazer perguntas, você tem que ser racional. Então, deriva daquela lá, mas às vezes você não conseguiu achar exatamente a essência e você lista ali
as propriedades que você consegue identificar como exclusivas do ser humano. E os acidentes seriam essas mesmas propriedades, né? Mas não do ser humano em geral, mas especificamente. Então, sei lá, você fala assim, é aquele cara que tem uma risada engraçada. E aí todo mundo sabe quem é o cara. Por quê? Porque tem essa noção, né, dessa característica específica, que não é uma característica universal, geral, mas é acidental daquele indivíduo. Então vamos a explicar. Explicar, Rodrigo R. de Carvalho, é tornar algo compreensível apresentando suas razões, ou como o nosso glorioso Aristóteles chamou, as causas. Então é só você explicar os porquês. Mais uma vez, hoje em dia na filosofia tem outras teorias do que é uma explicação, mas não importa, certo? Ano que vem a gente pode refazer todos os vídeos, né, Rodrigo? De todos os temas, se a gente quiser, abordando outros filósofos. A gente não vai fazer isso porque a gente não gosta de trabalhar duas vezes. Mas se a gente quiser, a gente poderia. Por quê? Porque o que importa é você escolher e ir até o final fechadão. Não pode largar a mão do seu filósofo. Tem que ir até o final fechadão. E aqui a gente está com Aristóteles. A gente viu compreender como os antigos viram e agora vamos ver explicar como os antigos viam, que é através de Aristóteles. E esse é um problema grave, né, Pedro? Porque várias das vezes eu percebo que o meu aluno, ele entendeu, ele compreendeu, que foi lá o nosso primeiro, né? Mas ele não consegue traduzir aquela compreensão dele e me explicar, seja em texto, seja falando. Ele tem uma dificuldade de colocar aquilo, né, em termos para explicar para um outro. Então, aí você vai passar assim, tá, mas o cara que está corrigindo a minha prova, ele sabe isso. Ele sabe, mas ele não está querendo saber se você sugeriu mais ou menos o que ele pensa que você acha que sabe. Ele quer que você só tenha a capacidade de descrever, elaborar e explicar isso. Então, toma cuidado com isso, porque às vezes fica claro para você o que está sendo perguntado, você entende aquela coisa, mas a capacidade de explicar, é por isso que a gente pede para vocês responder as questões nos vídeos, porque a gente precisa testar a capacidade de explicação de vocês. É aqui que você vai ser julgado. Então, se você só fica aqui na nossa live, lá, 7 pessoas online, e não responde, não fala nada, não cria uma questão, uma resposta para a gente avaliar, é impossível a gente ajudar nesse nível. A gente só consegue ajudar no nível de entregar um conteúdo para vocês. Mas a gente não sabe se você está conseguindo digerir esse conteúdo e explicá-lo. Meus alunos sabem que você entende e não consegue responder. É um salto, são habilidades diferentes. Então, entenda aqui com a gente, depois vai lá responder, que expressar é outra coisa, e a gente vai ver sua expressão e vai dizer, faltou isso, podia ter sido melhor aqui. Bom, quais são as causas, Rodrigo? As magníficas 4 causas do Aristóteles. Você vai ter que lembrar o seguinte: 2 causas falam sobre a composição física da coisa, que é a causa material e formal, e 2 causas falam sobre o movimento, a transformação desta coisa, que é a eficiente e a final. Então tentem guardar isso, fazer essa separação mental, que eu acho que ajuda bastante. Vai lá, Pedro, material. Física você forçou a mão aí, porque, por exemplo, a causa formal do ser humano é a alma. Tudo bem, mas formal no sentido de que eu vou olhar para o objeto e eu vou conseguir capturar física, entendeu? Nesse sentido. Entendo. As duas primeiras... é melhor que físico, né? Composição, a composição pode ser material e espiritual. As duas primeiras são a foto parada e as outras duas é se você quiser fazer um filme. Então, causa material, os componentes físicos, conteúdo do evento. Então, por exemplo, nosso exemplo aqui que vai acompanhar é a prisão de Sócrates. Por que o Sócrates está preso? Causa material, barras de ferro, seu corpo é mais largo do que a abertura entre essas barras, a parede de pedra da cela, o guarda vigiando a porta, a chave que girou o ferrolho e trancou, enfiando um pequeno pedaço de metal para dentro da parede. Isso explica para você, se você, por exemplo, for um cidadão ateniense, chegou na cidade, ouviu a fofoca que o Sócrates está preso. Aí você fala assim, meu Deus, por que o Sócrates está preso? Aí vem alguém e fala assim, olha, tem uma barra de ferro impedindo ele de sair. Isso explica, mas não explica completamente. Então a gente precisa das outras causas. E a segunda causa, que vai dar a resposta para este curioso, né, é a causa formal. O que formalmente aconteceu que explica esse evento. No caso, uma sentença judicial, né, de confinamento por corromper a juventude, que foi disso que ele foi acusado e condenado.
Então, esse é o motivo da prisão do Sócrates, e isso explica ao curioso. Só que, assim, a sentença judicial, apesar dela estar provavelmente escrita num papel, né, Pedro? O que a motivou, o julgamento, tudo isso, não é material, é formal. Formal nesse sentido, né? De, sei lá, se a gente pode dizer espiritual ou cognitivo, nesse sentido mais abstrato. A terceira causa é a causa eficiente. Então, nós temos aqui o júri que julgou Sócrates, nós temos o próprio Sócrates, que podia ter fugido, se dependendo de que momento você está explicando isso, né? E o acusador do Sócrates, que decidiu ir lá e botar a boca no trombone. Então, esses são os agentes que fizeram o Sócrates sair do estado de estar livre para o estado de estar preso. Exatamente. E a causa final, né? Final, vocês lembrem de finalidade, propósito, para quê? Então, a finalidade das pessoas que prendeu o Sócrates era acabar, né, com a sua influência, silenciar a sua crítica, não permitir mais que ele estivesse desempenhando esse papel na cultura grega que ele estava desempenhando. E para os opositores, é justamente, né, os opositores? Não, perdão, esses opositores foi o que eu falei. E para o Sócrates, o objetivo é provar seu ponto, né? Dizer que ele respeita as leis, ele construiu essas leis, ele ajudou a fundar muitas dessas leis e que ele está correto. E quem está errado é quem vai condená-lo, né, injustamente. Então ele quer se manter, né? Se ele foge, ele parece assumir culpa e ele jamais fará isso. Apesar desse exemplo, né, Pedro? Você quer falar mais uma coisa do exemplo? Esse é um exemplo do sofisticado. Não. A gente pode colocar rapidamente num exemplo mais, porque foi cobrado há anos atrás, o Cristo Redentor, né, para a gente aplicar as 4 causas ao Cristo. Então, assim, só para vocês verem como seria, num caso de um objeto estático, causa material do Cristo seria o quê? Concreto, cimento, né, que constrói aquela estrutura do Cristo Redentor. A causa formal seria justamente a forma que esse cimento tomou, que é de Cristo de braços abertos. A causa eficiente é quem colocou em movimento e construiu, né, colocou essa matéria nessa forma, que são os engenheiros, os arquitetos, os pedreiros envolvidos nessa obra. E a finalidade, para que serve o Cristo Redentor? Aí você também tem um leque de possibilidades. Falar que é um ponto turístico para embelezar a cidade, falar que é um culto religioso, uma figura, né, religiosa. Então você teria outros elementos para poder descrever a finalidade. Então, só para vocês terem uma noção de uma coisa mais sofisticada, uma aplicação sofiscada, uma aplicação menos complexa, mais a um objeto estático das 4 causas. Especular, então o centro da reflexão filosófica provavelmente está aqui e na crítica. Especular é pensar além dos dados imediatos. Então você vai pressupor uma hipótese. O que é uma hipótese? É um chute. Só que o chute da prova que você dá é: eu não sei a resposta, chutei e vou para casa e quando eu receber minha nota é isso aí. O chute aqui é diferente. Qual eu acho que é a resposta certa? É essa aqui. Então eu vou investigar agora se essa é mesmo a resposta certa, baseando nisso aí. Então o objetivo aqui não é adivinhação, é testar a validade dessa hipótese pressuposta. Então, se essa hipótese que eu supus que é boa, que é a verdadeira, ela for contraditória com a conclusão, eu sei que ela está errada. Então isso é especular. E é a principal ferramenta para você explorar certos conceitos, como, por exemplo, o conceito de justiça, de beleza, que não são conceitos muito fáceis, né? São conceitos bem abstratos. Eu amo aquele exemplo lá do Netuno, né? Da descoberta de Netuno, que antes de descobrir Netuno, eles descobriram que o planeta que estava ao lado do Netuno ali, que é o Urano, Netuno, Plutão, Urano, que o Urano tinha na sua órbita uma distorção, Pedro. Ele vinha bonitinho, uma órbita normal, e em algum momento ele fazia uma curva esquisita, que não era explicada, né? A gente não conseguia ver nada do que estava ali, que explicasse aquela movimentação atípica. A única coisa que poderia explicar, baseado no que nós sabíamos sobre órbita, era existir um outro planeta depois, que de alguma maneira atraía, né, e causava a distorção. Isso é uma hipótese, né, Pedro? Enquanto você não vê o planeta, eu tenho uma hipótese de que tem um planeta lá fazendo isso. Então, a capacidade do ser humano é de criar hipóteses explicativas. Essa capacidade é uma capacidade filosófica nesse sentido.
ela é científica, ela se torna ciência, no sentido mais estrito do termo, quando eu vou lá e comprovo a minha hipótese. Ela permanece como hipótese enquanto ela não tem uma comprovação. Claro que as teorias mais modernas vão falar que sempre é uma hipótese, né, Pedro? Nunca vai ter uma comprovação 100% certa e definitiva, porque a natureza do conhecimento é esse desenvolvimento infinito. Mas lembre um pouco disso. Especular, criar hipóteses, é baseado no que eu sei, qual é a melhor explicação sobre esse evento, ou quais são as 2, 3 possibilidades explicativas desse evento. Como que eu testo elas e escolho a melhor. É mais ou menos isso. Perfeito. E aí nós temos aqui os passos, né? Então vou formular a hipótese. Vamos pressupor que a realidade material é a única coisa que existe. Passo 2, Rodrigo. Análise e consequências lógicas. Né? A gente tem que análise de quê? Do que o Pedro acabou de falar, do passo 1. Se apenas a matéria existe, então a consciência, o pensamento e a moralidade devem ser, de alguma forma, apenas processos materiais ou ilusões. E aí eu vou testar o que eu vi lá no passo 2. Isso funciona ou isso cria a infame contradição? Então, por exemplo, o próprio pensamento de que só existe matéria seria apenas um evento físico e não uma verdade em si? Ou então, como é que eu vou achar o lugar da moral na pura matéria? Então, às vezes, para o dilema de precisamos de Deus para ter um critério objetivo de moral, a proposta dos ateus é tentar identificar essa moral assim no tecido constitutivo da realidade do universo. Tá, como é que funciona isso aí? Entendeu? Aí é a partir disso que você vai chegar no passo 4. Exatamente. Que você vai fazer o quê? Você vai avaliar, vai ver se aquela resposta ela é adequada, coerente, consistente, né? E se as consequências são aceitáveis. Isso daqui eu acho que é o mais importante, né, Pedro? Muitas das vezes a pessoa defende uma parada e ela não está disposta, por exemplo, a lidar com a consequência daquilo que ela defendeu. Um clássico, né? Com certeza vocês já viram aí algum neurocientista dizer que na neurociência provou que não existe liberdade humana. Então, ele vai lá, tem uma teoria sofisticadíssima para mostrar que, na verdade, nós não escolhemos nada e que a liberdade é uma ilusão. Tá, vocês estão dispostos a lidar com a consequência disso, que é simplesmente abrir todas as cadeias, nunca mais discutir que alguém se comportou de maneira inadequada, porque não faz sentido maneira inadequada, porque a pessoa não escolheu, nós somos só animais reagindo à natureza e à matéria. Então, essas consequências, elas são diretas desse tipo de raciocínio. Então, você precisa avaliar isso e ver se essa teoria realmente explica a nossa sociedade, a forma como a gente lida com o mundo e como a gente quer lidar com o mundo, que também é bastante importante. Então, agora para a nossa última função da filosofia, criticar. Criticar não é sobre discordar ou sobre desaprovar. Né, é a melhor de todas. É sobre avaliar um argumento para determinar se ele é bom ou não. Então, por exemplo, às vezes eu posso estar falando alguma coisa na frente do Rodrigo, ele particularmente não concorda nem discorda, ou às vezes até concorda, mas a formulação que eu dei está fraca. Então ele vai me criticar, não porque ele desaprove, às vezes ele está comigo, ele está fechado comigo, mas ele vai falar assim, calma aí, cara, você tem que dizer isso melhor e tal, você tem que expressar isso melhor. Você está certo, mas pelos motivos errados. Exatamente. Uma vez aconteceu com o Fred, cara, ele gravou o vídeo do Henry Bugalho, eu acho. E aí, na hora me ocorreu, ele citou lá uns especialistas para mostrar que existia a falácia do apelo à autoridade, e me ocorreu assim, pô, ele vai pegar isso e vai falar que o Fred citou especialistas, então que, portanto, tudo que o Fred falou tá errado porque ele citou especialistas, ou seja, o Fred concorda com ele. E aí, eu não falei isso com o Fred, estava ocupado no dia, foi uma edição no meio de um dia corrido, e ele usou exatamente isso. Então, eu identifiquei uma falha do raciocínio do Fred. Não era uma falha de raciocínio, nem tanto, era uma falha de exposição, que ele deveria fazer isso e falar, olha, eu vou mostrar aqui que existe, porque a tese do Henry Bugalho é que não existe essa falácia. Eu vou mostrar que ela existe no debate. Não estou citando esses caras como apelo à autoridade. Estou citando para mostrar que o que ele está falando é falso. Estou mostrando uma contradição entre a realidade e o que ele falou. E aí, como eu concordava com o Fred, eu critiquei automaticamente, só porque eu avaliei se aquele argumento era bom ou não, ou se ele poderia ser atacado de alguma forma.
Isso serve nesse sentido que o Pedro falou, mas também, né, o sentido mais gostoso, mais maravilhoso é o de refutar o argumento, né? É você encontrar ali no seu opositor, naquela pessoa que você está dialogando, que você está discutindo, aqueles problemas e aqueles erros lógicos e tudo que a gente falou aqui, né? Ele não definiu direito, ou ele definiu, mas não elaborou, deixando o sentido muito amplo ou muito restrito a ponto de não explicar nada. Então, tudo que a gente falou aqui é, digamos assim, munição, né, Pedro, para você fazer a crítica. Então, a crítica, ela não pode ser só uma discordância do ponto de vista de valores, no sentido de, o Pedro defende uma coisa, eu defendo outra. A crítica, ela tem que vir depois de uma leitura da posição do seu interlocutor, ou da tese do seu interlocutor, e você vindo desmontando essa tese, você vindo se contrapondo a essa tese. Então, isso é uma das habilidades mais relevantes e importantes, e menos que as pessoas menos se dedicam, né? Exatamente. E aí, como você vai refutar? São 3 coisas, basicamente, que você vai buscar. Primeira coisa é encontrar um termo ambíguo. Então, se você conseguir mostrar que uma palavra-chave do argumento está mudando de significado, cada hora ele está falando de uma coisa, você consegue desmontar o argumento da outra pessoa, ou no seu caso, que está respondendo lá, se você usar ambiguamente o termo, ou cada hora usar de um jeito, o corretor vai entender que você está caindo em contradição, em ambiguidade, e vai te dar uma péssima nota ou zerar. Então, busca ver se o termo está sendo usado do mesmo jeito cada momento que ele aparece. O segundo é você encontrar uma premissa falsa, né? Então, você demonstrar que aquelas razões que a pessoa te apresentou para chegar naquela conclusão, uma delas está incorreta. Porque aí isso cria uma fragilidade nesse seu, digamos assim, construto, né? Nessa pirâmide argumentativa que você criou. Ali na base dela, no meio dela, tem um problema que você desmonta aquilo ali e você enfraquece toda a estrutura. Ainda mais quando a gente vai concatenando, né, Pedro? Premissas, que o elo das premissas é o que mantém ela de pé. Então, se você quebra um dos elos, você desmonta o argumento. Então, mesmo que as outras premissas sejam verdadeiras, na lógica até a gente tem essa perspectiva, né? Se uma das premissas for falsa, o argumento vai ser falso. Então, a gente precisa tomar cuidado para que todas as premissas sejam verdadeiras, para daí então ter um argumento, né, verdadeiro e forte, né, válido. E por fim, você vai buscar saber se cai numa falácia lógica, ou seja, ou uma falácia informal, né, um raciocínio falso, ou se ele simplesmente é um raciocínio inválido. A relação entre as premissas e a conclusão não é uma relação válida, então tem uma contradição aí, ou seja, eu não consigo extrair aquela conclusão daquelas premissas. Então, por exemplo, ano passado a questão era mais ou menos assim: falava-se da importância da liberdade para entender a responsabilidade, falava-se da questão do certo e errado do julgamento e do relativismo. E aí, se você concluísse disso que o relativismo é certo, cada um tem seu certo, cada um tem o errado, você ia zerar, porque você estaria afirmando uma conclusão contraditória. Então, essa é a terceira erro que você tem que ficar esperto aí, se você for criticar alguém ou se você estiver sendo a vítima da crítica. Não sei se vai ser muito útil, mas é sempre divertido, né, Rodrigo? A redução ao absurdo, sim, que é a última forma, um pouquinho mais fraca de você refutar, porque às vezes o que você acha absurdo, a outra pessoa acha normal, ou é difícil fazer ela entender que aquilo ali é um absurdo completo. Então você pressupõe temporariamente que a premissa que seu oponente deu é verdadeira. Então o debate do Tamir Filipe com o engenheiro Léo. O engenheiro Léo quer propor um novo regime para lidar com a violência urbana. Prendeu, matou, prendeu, matou. O Tamir Filipe está no debate, em vez dele questionar isso, e os direitos humanos, não sei o que, ele fala, beleza, prendeu, matou. Por quê? Porque o Tamir Filipe está indo executar uma redução ao absurdo. Então agora ele não está discutindo a premissa do engenheiro Léo. Estamos juntos, estamos abraçados aqui. Prendeu, matou. Porém, é minha deixa? Ele fez um porém. É só deixa, cara. Você não tá pegando as minhas deixas. Poxa, eu tô aqui todo teatral. Assim, pois é, não sabia que era deixa. Porém, é tudo uma maracutaia, é tudo você preparando a cama da armadilha, né, Pedro Cortar? O que ele queria fazer na sequência? É justamente mostrar
que aquela estratégia, aquela premissa ali que ele está tendo, não vai resolver o problema. No caso do engenheiro Léo, acho que ele falou do orçamento, né? Não tem orçamento, né? Então ele vai mostrar o quê? Que você está dizendo que prendeu, matou, mas ao mesmo tempo você defende que não tem orçamento para equipar a polícia para poder prender, matar. Então, aí ele na verdade, diga lá. Aí ele executa o engenheiro Léo assim. Você vai mandar o policial para a guerra, prendeu, matou. O bandido sabe que não tem cadeia, sabe que a situação ali é tensa e erra. Você vai mandar o policial para essa guerra sem orçamento para ele ter material para isso, porque você quer o orçamento lá de 0, alguma coisa para segurança pública, aí você mostra a contradição do raciocínio. E aí você coloca a cereja do bolo, né, Pedro? Ele fala assim, na verdade o que você está querendo é matar policiais. Que aí você, né, você joga isso no colo. A gente fez uma aqui também, a do Diógenes, exatamente isso, né, Pedro? Redução por absurdo. O ser humano então é um bípede sem pena? Vou assumir essa premissa. Então, o ser humano é uma galinha de penada. Né? Exatamente. Então, isso aqui é fundamental. Dependendo do que for pedido da pergunta, você vai olhar e vai ver se acha uma conclusão absurda. Aí você pode usar isso para mostrar que aquele raciocínio está errado.